Olá, meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Espero que todos vocês estejam bem, estejam em paz, tranquilos com seus corações. Neste mês de dezembro, em que comemoramos o Natal, de uma forma diferente, nós não podemos estarmos juntos presencialmente neste Natal, mas nós estamos tentando ficarmos juntos mentalmente, de forma aconchegante e segura, para que cada um receba desta energia, dessa magia no interior de nossa casa. Hoje, então, eu fui convidado para fazer a palestra. Eu vou falar sobre o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte. Mas antes de começar a palestra, para a nossa harmonização, eu vou soltar um vídeo aqui com uma música que nós ouvimos muito na nossa casa, no céu, cantada pelos nossos queridos amigos Luiz André e Leia. É uma música de harmonização que aquece em nossos corações. Então, eu quero pedir a todos agora que fechem os seus olhos, que se transportem até a nossa casa espiritual, o céu, lá no salãozinho, e se imaginem sentados com as luzes mais baixas e a harmonização iniciando o seu trabalho para pacificar e serenar os nossos corações. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e amar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpa
diante de nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Que coisa boa, né? Eu me senti lá, me senti tocado pela espiritualidade e me sinto agora aliviado e muito seguro para falar com cada um de vocês. E espero que a experiência de vocês também tenha sido enriquecedora. Bom, vamos começar aqui a falar um pouquinho do Sermão da Montanha. A nossa palestra, ela está baseada, nossa conversa está baseada num texto do livro Boa Nova, deste livrinho aqui. Quem ainda não conhece, está na hora de conhecer. Quem já o conhece e não leu, está na hora de ler. Ler esse livro aqui é uma lição para ontem, não é uma lição para 2021 não. É uma lição para dezembro de 2020 ainda, dá tempo. Aqui nesse livro nós temos relatado pela psicografia de Humberto de Campos, de Chico Xavier, várias situações, vários encontros de Jesus com seus discípulos que fundamentam muito das histórias e das parábolas que nós encontramos no texto bíblico. Então a oportunidade que nós temos de ver a fala, escutar a voz de Jesus. E num ano como esse, que transformou tantas coisas e tantas pessoas, dezembro, Natal, a magia do Cristo no ar, nada melhor do que nós ouvirmos aqui a própria palavra, fala de Jesus. Então conta no livro, no capítulo Sermão do Monte, que antes do Sermão do Monte ocorrer, nós já tínhamos a Boa Nova espalhado por toda a Galileia, por todo o território, todo mundo já conhecia o Evangelho, conhecia Jesus naquele instante. E era comum que as pessoas acessassem os seus discípulos para tentar algum auxílio, algum alívio, para conseguir, às vezes, aproximar de Jesus. Sabe quando nós queremos falar com o presidente, primeiro nós vamos lá no assessor e solicitamos algo, fazemos um pedido, tentamos uma audiência. Então, era comum os discípulos receberem esses pedidos, essas tentativas de auxílio, e suas casas eram cheias de pessoas por causa disso, estavam tomados de pessoas por causa disso. E conta ali, começa a narrativa, que Levi, cobrador de impostos, que mudou seu nome para Mateus, conhecido no Evangelho como Evangelho de Mateus, mas Levi, estava na sua residência, uma confortável residência, Ele representava ali entre os discípulos a aristocracia, porque ele realmente tinha posses, era um cobrador de impostos. Então ele estava na sua confortável residência, quando um pequeno grupo de pessoas, para ser mais específico, 3 pessoas, chegam até ele e conversam com ele. Então perguntam, fala: Levi, nós já conhecemos a Boa Nova, nós já fomos tocados pelo Evangelho de Jesus, mas nós queremos agora uma instrução sua, para que nós possamos estudar um pouco mais e também divulgar do Evangelho de Jesus. Então, eles estavam ali querendo trabalhar, como alguém chegasse lá no nosso centro,
fosse tratado, recebesse ali o seu tratamento e depois daquele tratamento ele chegasse e falasse: olha, para alguns trabalhadores, eu queria começar a trabalhar, eu quero começar a ajudar aqui no centro, o que eu posso fazer? Quando Levi escutou, ele recebeu, conta o livro, que ele recebeu esse questionamento, essa pergunta com certa estranheza. E ele foi até um pouco rude ali com as pessoas que pediam ajuda. Ele pegou e respondeu: olha, é certo que o Evangelho é um local de reconforto, de segurança, de amor para com as outras pessoas. Mas, porém, entretanto, o que você pode realizar, Lissandro, sendo você um aleijado? Dirigiu para o outro: e você, Áquila, que foi renegado pela própria família com acusações duvidosas, pode ajudar em quê? E tu, Pafos, com todas as suas aflições, quem deseja ajudar? Então esses três, Lissandro, Áquila e Pafos, se entreolharam, olharam a si mesmo e saíram cabisbaixo, pensando quanto as suas imperfeições eram um impedimento para serem trabalhadores e pregadores da Boa Nova. E a situação que Levi expõe, nós podemos pensar aqui friamente que ele foi uma pessoa rude, grossa. Como ele responde que essas pessoas não podem trabalhar, acusando-os os defeitos, porque ele renega o Evangelho para aquelas pessoas através dos defeitos e das faltas que eles cometeram. O que hoje nós pensamos é contrário ao Evangelho. Mas vamos lá. Será que nós já não fomos o Levi de outrora em nossa casa? Quantas vezes nós recusamos o serviço daquele que está em nosso centro em razão das faltas que conhecemos? Quantas vezes nós julgamos os trabalhadores de nossa casa incapazes em razão das faltas que eles cometeram? E eu não estou aqui fazendo ou advogando para que as pessoas que não têm estudo ou para as pessoas que ainda não estão prontas começarem a assumir trabalhos dentro das casas espíritas. Eu estou aqui tentando refletir qual é o nosso papel diante dessas pessoas que não são também perfeitas. E eu digo também porque nós, principalmente que estamos na direção de alguns trabalhos, também não somos perfeitos. Nós erramos. E nós só chegamos a esta direção porque nós percorremos um caminho que às vezes é tolhido para outras pessoas. O nosso local é o local de acolhimento. É óbvio que nós não vamos pegar uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem fundamento, colocar para fazer uma palestra e deixar lá ele falando besteira. Mas agora nós não vamos tolir uma pessoa que tem o conhecimento, que estudou, que preparou de fazer a palestra só porque às vezes ficou nervoso, está com medo, está com receio.
Eu já escutei de pessoas, quando eu fui convidar para fazer palestra, dizer assim: eu não vou não, porque depois o pessoal fica julgando a palestra, é muito ruim, eu me sinto desconfortável. Então, olha o grau que nós chegamos, ao ponto. O Evangelho é um caminho de amor e não de exclusão. Então, essas pessoas foram embora realmente pensando que não eram capazes de realizar uma palestra ou de realizar qualquer trabalho ali dentro da Boa Nova. E logo mais chega Jesus, e o que Levi faz? Levi, todo contente, feliz pelo que falou, pela atitude que teve, ele acreditava que estava correto. Ele não entendia que aquilo era um erro naquele instante. E reporta então a Jesus o ocorrido e diz: mestre, imagina que 3 pessoas que mal conseguem andar por si vieram hoje me pedir para fazer parte dos trabalhadores aqui da vinha do Evangelho. Que muito satisfeito, com um sorriso no rosto, conta tudo isso, o ocorrido a Jesus. E Jesus, paciente, escuta o que o Levi falou, se vira até Levi, fixa o olhar no discípulo. Olha só, acho que se Jesus já fixar o olhar ali em mim, já derrete, já acaba a pessoa. Fixa o olhar em Levi de forma profunda e diz: Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos no mundo. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniadores, sentimos-los tão unidos ao céu. Olha a beleza do ensinamento do Cristo. E eu vou repetir uma frase que ele disse, que o Senhor disse, que me tocou profundamente na leitura desse texto. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. É de emocionar. Porque quem nunca se sentiu, às vezes, triste, abandonado? Quem nunca se sentiu melancólico por uma enfermidade, por um problema financeiro, por um problema no relacionamento, e de repente, lá do fundo, vem uma força que você acha que nem mesmo tinha, e te ergue, e te chama para a luta de novo, te refaz, te renova, te alimenta a alma com profundo amor. Neste instante que nós sentimos essa força profunda, nós podemos ter certeza que nós somos o derrotado do mundo, que ouve, que está ouvindo a voz de Deus. Nós estamos em comunhão. Então, o que o Cristo diz a Levi é que o Evangelho é o lugar daqueles que erram, é o lugar daqueles que sofrem, porque nós sofremos a derrota do mundo. Então, o Evangelho não é um lugar de tristeza, como pode parecer pelas palavras, mas ele é um lugar de alegria,
Porque nós sofremos pelas coisas erradas. Nós sofremos quando perdemos o emprego. Nós sofremos quando não estamos contentes no relacionamento. Nós sofremos quando nós não estamos contentes na vida, por qualquer motivo que seja, ou por uma enfermidade. Mas nós sofremos as derrotas do mundo. Nós precisamos perceber que essas derrotas do mundo é o portal, é o caminho para que nós chegamos até os céus. É isso que Jesus quer dizer. E olha só, ele continua ainda para Levi. O texto é longo. E ele diz: Levi, é necessário que amemos intensamente os desafortunados no mundo. Suas almas são a terra fecunda, pelo adubo das lágrimas e da esperança mais ardente, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Olha só, a alma daquele que sofre é a terra fecunda, e a lágrima daquele que chora é o adubo para a semente do Evangelho que desabrochará para a vida. Então, sim, esse é o portal. Então, das derrotas, nós precisamos entender que elas são as vitórias para um mundo feliz. E não um mundo planeta Terra, mas um mundo interno, para a nossa felicidade. Faz parte nós aprendermos que a alegria é um sentimento interno que independe do que acontece em volta. Ser seguidor do Evangelho, ser aquele que sofre, é aquele que tem serenidade para passar pelos problemas da vida. E aproveitando o gancho, Joana de Ângeles, ela tem uma mensagem chamada Serenidade. E ela diz que ter serenidade é você ter o mesmo comportamento quando algo te agrada ou te desagrada. Então vamos lá. Imagine que você fez um pedido no seu trabalho. Se ele for aceito, você vai ficar feliz? Sim. E se ele não for aceito, você vai ficar triste? Se você ficar, que é o que acontece conosco, pelo menos comigo, eu não tenho serenidade. Porque serenidade, de novo, é você ter a mesma reação quando as coisas dão certo e dão errado, se estão do seu jeito ou se não estão. Isso é ter serenidade, segundo a mensagem, então, de Joana de Ângeles, que também é linda. Então, Jesus, voltando à mensagem, ele abre as portas para o trabalho. Como é que nós queremos narrar, como nós falamos, que o trabalho é o único caminho para a redenção, se nós tolhermos o direito de quem quer trabalhar? Nós precisamos auxiliar. Você quer o trabalho? Então venha. Porque nós vamos te auxiliar, te preparar. Você vai estudar. E assim, então, você vai caminhar com as próprias pernas no futuro. Mas é importante o preparo. Então, depois que Jesus disse essas palavras para Levi, ele vê a multidão de pessoas
que solicitavam a sua ajuda naquele instante. Eles saem da casa de Levi, sobe a um monte e narra para nós o livro que o crepúsculo ali estava maravilhoso, parecia um ouro e batia uma brisa cariciosa que abraçavam os presentes, aquela multidão de pessoas quietas, esperando Jesus falar. Todas elas doentes, aleijadas, viúvas, crianças, infortunados da vida, desesperançosos, aguardando o Mestre falar. E Jesus, deixando perceber que dirigia as palavras aos vencidos do mundo inteiro, pela primeira vez, pregou as bem-aventuranças celestiais, iniciando o seu discurso com: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por minha causa. E o livro narra que Jesus falou ali por horas aos infortunados, porque quando ele acabou o discurso, as estrelas já brilhavam no firmamento. E quantas coisas maravilhosas foram ditas. Um discurso não ouvido apenas por encarnados que ali estavam, mas por desencarnados, por espíritos que estão em toda a localidade, dentro e fora de nosso planeta, que receberam essa mensagem como um mantra para a vida. E é o que nós precisamos ter. O amor àqueles que sofrem e a compreensão com o nosso sofrimento. E Levi, entendendo que aquele discurso tinha um significado gigantesco para ele em decorrer do que havia acontecido na tarde, ele vê os três conhecidos, Lissandro, Áquila e Pafos, se abraçando e descendo um monte, felizes e contagiados pela mensagem do Cristo. Ele também desce um monte, abraça os seus três amigos. Jesus, vendo a redenção de Levi naquele instante, e diz: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem
e compreendem a palavra de Deus. Não há melhor desfecho. Não há mais palavras. Apenas agora sentir a mensagem no Cristo, no coração de cada um. Obrigado. E fiquem todos com Deus.